A Comissão Regional do Partido Socialista está reunida precisamente analisando o ponto em que nos encontramos neste momento e, obviamente, tivemos aqui que encontrar nesta situação política as melhores explicações da nossa vivência. A primeira questão, constatamos que este orçamento regional, que foi aprovado só com os votos do PSD e da sua maioria, foi o resultado daquilo que era o embuste de todo um processo. É um culminar de um embuste que já vem desde o ano passado e que todos nós nos recordamos o papel que foi realizado nas eleições regionais e o papel em que o PSD, e nomeadamente o Presidente do Governo Regional, na altura líder do PSD, veio prometer e dizer aos madeirenses relativamente ao papel da dívida, ao papel do seu esforço, relativamente a toda uma situação de descalabro em que o PSD tinha deixado a região. Encontrávamos, na realidade, numa situação de bancarrota, continuamos numa situação de profunda preocupação, porque a bancarrota não está ainda solucionada, porque essa bancarrota, na realidade, este orçamento não vem criar condições para, necessariamente, na nossa perspectiva, ultrapassar os grandes riscos. O que foi um orçamento em que vem criar condições para uma profunda recessão, uma total ausência de uma política de crescimento, uma insensibilidade social profundamente manifesta, e um comportamento que já é tradicional desde há 30 anos, em que o partido da maioria não quis ouvir ninguém. Neste momento, percebemos que aquele acordo para o programa de ajustamento na região foi perfeitamente transmitido ao Orçamento Regional. Esse acordo foi feito nas costas dos madeirenses. Esse acordo que veio precisamente introduzir aqui as condições de uma penalização enorme para todos os trabalhadores, todas as mulheres, todos os jovens, toda a população da Madeira. Esse programa de ajustamento é aquilo que constatamos e encontramos no Orçamento Regional. É evidente que o comportamento do próprio Governo e do partido da maioria, que não tentou minimizar, discutir, apresentar com transparência todas as opções que teriam de ser encontradas e negociadas no quadro da República, a verdade é que não foi feito. E com a sua assinatura, com o seu empenho, o que temos é esta recessão profunda. Sem democracia, sem capacidade fiscalizadora, sem qualquer controle, sem transparência. É isso que nós constatamos hoje do exercício da governação na região autónoma da Madeira. E o exemplo disso é precisamente o risco que assistimos neste momento nas instituições e no normal funcionamento das instituições. E é com essa preocupação que esta Comissão Regional também esteve. A democracia também é comer, também é uma necessidade básica. E nós assistimos precisamente a um comportamento de ocultação. Há um comportamento em que não há capacidade de fiscalização de nada. As coisas são colocadas sem qualquer hipótese de controle. As maiorias oprimem completamente toda e qualquer minoria, todo e qualquer relacionamento normal democrático. E é isso que hoje constatamos. E não é as conversas que depois vamos ouvindo da parte de uma declaração de um governante ou outro, a dizer que não concorda com o programa de ajustamento, ou que acha que o orçamento até é excessivo e não corresponde às necessidades de crescimento, que anula o comportamento e a atitude do próprio Governo. Pois é precisamente neste risco do normal funcionamento que nos estamos profundamente a debruçar. E estamos a debruçar porque já denunciamos várias vezes, inclusivamente, um aumento da insegurança. E o risco que estamos a assistir em alguns sectores, mesmo na área
de incidência política. Hoje ainda não diretamente em casos do Partido Socialista, mas casos que nos levam a questionar e levaram a questionar o Partido Socialista, a solicitar uma melhor atenção de órgãos de soberania, mas também uma melhor atenção desde o Ministério Público, a forças policiais, a ações que transmitam confiança e segurança claramente à população. E é curioso que, por enquanto, não sentimos qualquer mudança, qualquer resultado destas nossas preocupações. E é evidente que esta preocupação não é uma preocupação menor. Como não é uma preocupação menor o assistirmos e termos dito, apresentando sempre alternativas que poderiam minimizar o próprio programa de ajustamento. Apresentando, portanto, alternativas que permitiam, de alguma maneira, limitar o desemprego, limitar a pobreza, criar algumas áreas de suporte à população e que não têm merecido a atenção de quem nos governa. E isto é que é, como digo, profundamente preocupante neste momento. Tivemos também a oportunidade de assistir, agora, nestes últimos dias, a alguns comportamentos anómalos. Uma no próprio orçamento retificativo em termos nacionais, onde declarações de preocupação, de competitividade com o Centro Internacional de Negócios, aparentemente não mereceram o empenho e os resultados dessas ditas demarches do poder regional com o poder nacional. E, obviamente, não ficamos de maneira nenhuma satisfeitos, pois, como sempre dissemos, é importante criar as melhores condições neste instrumento, que tem de ser um instrumento, independentemente de discutirmos o seu modelo, que é o Centro Internacional de Negócios, para a região autónoma. Mas, ao contrário do que se diz, os factos que vamos constatando no próprio orçamento retificativo apontam no sentido de perda de competitividade e de destruição desse instrumento, o que é grave. E agora, nos últimos dias, parece que o PSD anda muito em ebulição. Temos hoje e ontem assistido a alguns jogos de poder, há algumas declarações de intenção de candidaturas e questões dessa natureza que, obviamente, a nós não nos diz respeito, que não nos perturba nem nos preocupa nada, próprios das democracias internas dos partidos, mas que estão a ser lançados como uma cortina de fumo, como um desvio das atenções para a população daquilo que efetivamente é a situação da região autónoma de Madeira. Pobreza, criação de desemprego crescente, contração económica evidente, falências e pouca esperança, pouca confiança, pouca democracia. É este o problema central. Não vale a pena desviar as atenções com situações que eventualmente no seio do poder possam acontecer, tanto mais que todos os dirigentes do PSD, e nós temos boa memória, até à data, todos, nenhum se demarcou de qualquer das políticas que nos levaram a esta bancarrota, nenhum se demarcou numa posição ou crítica, ou numa posição alternativa, ou numa posição construtiva aos desvios da democraticidade ou ao não componente de desenvolvimento económico. E, portanto, é evidente que para nós é uma tentativa, quando muito, de desviar as atenções da população para aquilo que é essencial. Há uma alternativa que surge no Partido Socialista, há um ciclo económico e há um ciclo social que tem de ser desenvolvido para o futuro, que dê emprego, segurança, transparência, democracia e, obviamente, é no Partido Socialista, estamos mais do que certos, o caminho. Mas é evidente, as forças políticas, com o apoio de muitas vezes de órgãos de comunicação social, de um conjunto de fenómenos de propaganda, poderão eventualmente tentar desviar, como aconteceu de resto nas eleições, desviar as atenções e tentar canalizar para
outros jogos de poder, aquele que encerra verdadeiramente a alternativa e a alternância na Madeira. E é isto que basicamente estivemos hoje aqui a tratar.